Olá, bem-vindo e bem-vinda à websérie A Coragem de Não Agradar. Esse é o nosso quarto encontro, a quarta parte dessa websérie, também a quarta noite aqui do livro A Coragem de Não Agradar, das conversas entre o filósofo e o jovem. E o jovem, no início dessa quarta parte, vai cunhar o termo psicologia individual do Adler como sendo algo negativo, né? Vai dizer que é o estudo do individualismo que leva as pessoas ao isolamento. Mas o Adler, segundo os autores, tem uma percepção diferente do que é individual. Então, o que é o individual na psicologia do Adler? Então, tem que começar por aí, né? Que é uma coisa importante, porque parece que não só para o personagem do livro, mas para quase todos nós, a palavra individual está muito associado a individualista. E o sentido da palavra, dentro do contexto que ele é utilizado no livro, ele significa exatamente o contrário disso, né? Quer dizer, o individual aponta para aquilo que cada pessoa tem de único, né? Quer dizer, cada um de nós é um ser humano único, não existe ninguém igual a ninguém. Há similaridades entre as pessoas, mas não existem pessoas exatamente iguais do ponto de vista da composição psíquica. Mas ele acrescenta até mais ideias ou mais elementos para essa definição, né? Porque ele diz que o mais importante da palavra individual é o sentido de indivisível, quer dizer, a pessoa, o ser humano, seria o último ser de uma escala que pode englobar coletividades pequenas, como uma família, coletividades maiores, como uma comunidade religiosa, um grupo social de trabalho, como pode envolver a coletividade do gênero humano, da espécie humana, e também pode envolver uma coletividade até muito mais ampla, né? Que é o próprio planeta, e o que incluiria os seres animais, inclusive os seres inanimados, né? Então, o ser humano seria apenas o ser, a menor, o elemento menor, o elemento mais simples de uma cadeia de formações sociais, né, mais complexas. E também achei interessante o uso dessa palavra, Alfredo, holismo, né? Que dá essa ideia do todo, né? Essa palavra é muito usada na terapia. Na teologia até não se usa tanto aqui no Brasil. Quando eu lia, eu pensei, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente que trabalha com a coisa da missão, e a gente chama de missão integral. Lá nos Estados Unidos eles chamam de missão holística. O todo. Eu achei bacana essa ideia, porque ela é bíblica, de não se dividir o ser humano em partes ou compartimentos, e aí na sua mensagem ou na interação com esta pessoa, querer atingir apenas uma parte dela, mas sim o todo desta vida, o todo desta pessoa. Ele fala de mente, de corpo, de emoções, de razão, fé, razão, enfim. É o ser humano na sua totalidade. Isso nos remete muito à teologia da criação. Nós fomos criados assim por Deus. No decorrer dos tempos, e o Alfredo, melhor do que ninguém, e você também, né? Os dois, afinal, são historiadores, a mensagem do cristianismo, por alguma razão, foi parece que esquartejando esse ser humano, né, em partes, e quando você fala agora que Deus está interessado no ser humano na sua totalidade, parece assim um negócio, uma heresia, né? Mas, então, eu acho bacana essa ideia dele no livro, que resgata, então, essa coisa que somos seres integrais. E essa palavra, de novo, que ele usa aí, holístico, que quer dizer integral. Sim. E também tem a dimensão de que esse ser humano, que é uma integralidade, né, que quando ele é objeto da missão, ele tem que ser alcançado na sua integralidade, ele também pertence sempre
a uma totalidade ou a totalidades maiores, né? Então, a ideia de que o ser humano é um ser social, ele está integrado a um grupo, a diversos grupos, mas ele também, né? E aí a gente começa a se aproximar do debate sobre ecologia, né? Quer dizer, ele faz parte de um todo chamado planeta, né? Estamos conectados, né? Aquilo que fazemos, o modo como agimos ou aquilo que deixamos de fazer tem um impacto sobre o meio ambiente, o que fazemos ou deixamos tem um impacto sobre as demais pessoas. E é lógico, o momento em que a gente está vivendo agora, que é um momento de pandemia, ele exemplifica bem isso que está acontecendo, né? Quer dizer, nós estamos tão conectados às outras pessoas que se num espaço físico 10 pessoas tomam cuidado para não se contaminar com o vírus e uma pessoa não, ela pode contaminar todas as demais, né? Quer dizer, o ser humano que, no mundo ocidental, que tende a um individualismo, ele começa a perceber como ele é dependente de tantas outras coisas, né? E, então, eu acho que isso também tem uma conexão, tem uma relação muito forte com isso que a gente está vendo na psicologia do hábito. É uma noção de indivíduo, então, mais ampla do que a associação com o individualismo nos permite compreender. Talvez haja uma proximidade do que o Adler chama de indivíduo com aquilo que nós estamos mais acostumados a entender como pessoa. Eu lembro de um dos livros do James Houston, por exemplo, em que ele fazia essa diferenciação. O indivíduo tem a ver com essa coisa da unidade. É você, eu sou eu. A pessoa tem essa noção de totalidade. Bom, eu sou eu, você é você, mas nós somos parte de um todo. E nós somos uma totalidade. Então, talvez o que ele chama de indivíduo, em outros casos você vai entender como pessoa, como uma ideia mais completa, né? Agora, o que num dado momento das conversas, ele utiliza a expressão sensação de comunidade. O que é a sensação de comunidade para o Adler? O livro fala bastante sobre isso, né? Que é ver os outros como companheiros, né? A gente viu que, vamos dizer assim, a raiz de todos os males está exatamente nas pessoas ficarem se comparando ou as pessoas ficarem competindo umas com as outras. Quando você para de competir, quando você para de se comparar aos outros, você então vê o outro como companheiro, vê o outro como colaborador, né? Isso tem a ver com o tópico anterior que a gente estava discutindo, que é a questão do indivíduo, que o indivíduo não é um ser isolado, né? Isso também me faz lembrar, tem todo um debate filosófico, né, sobre a questão da subjetividade e da intersubjetividade. Quer dizer, mesmo aquilo que faz com que um sujeito seja totalmente singular, né, ele não está desconectado de uma rede de subjetividade, né? Quer dizer, aquilo que eu sou tem a ver com as relações que eu mantive dentro do meu tempo de existência, tem a ver com o meu histórico familiar, tem a ver com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, não existe subjetividade pura, né? Seja num sentido positivo ou num sentido negativo, né? Eu estudo alguns autores que vêm, né, que apontam para o caráter da subjetividade normatizada pela sociedade, né? Ou seja, quando a formação da subjetividade assume um caráter muito mais negativo, né? Quer dizer, hábitos, costumes, modos de pensar que são normatizados por fora, né? Mas também existe um sentido positivo de sociabilidade. Quer dizer, é a partir do meu convívio com os outros que eu aprendo uma série de coisas, aprendo a fazer algumas coisas, né? E aí, então, essa relação com o outro assume um sentido mais positivo, né? Mas ele ainda falando sobre a sensação de comunidade, ele fala da confiança de ter um local de refúgio, né? Ou ele fala do interesse que nós podemos nutrir e temos pela sociedade. Esse também é um debate extremamente atual, né? Porque exatamente as sociedades contemporâneas, especialmente no mundo ocidental, elas pendem muito por um individualismo, por uma competição, e
E o Adler está falando exatamente do contrário, né? Da gente enxergar o outro como amigo, como companheiro, como par, né? Enxergar o outro como alguém com quem eu vou construir algo coletivamente. Uhum. E essa sensação de estar conectado a essas outras pessoas é fundamental para a saúde psicológica, né? Parece que tem alguns lugares da vida, alguns lugares da vida em que isso é particularmente difícil, né? Por exemplo, o trânsito. Eu fico imaginando, né, que é bem difícil você ter essa sensação, não a sensação de comunidade, mas de enxergar o outro como companheiro. Essa é uma via pública, é de todos nós. Então eu não preciso competir o espaço com ele. Eu tenho o espaço, ter o espaço é ceder o espaço ao mesmo tempo. Mas eu acho que ali é um dos lugares da vida em que nós mais manifestamos o nosso senso de individualismo, competitividade. A gente vê isso todos os dias, não é isso? Assim? E a gente recebe influências também, né? O mundo globalizado tem isso. Certas culturas são mais comunitárias, vamos pensar assim. Não estou pensando aqui em cultura mais ou menos sofisticadas, porque a gente já estudou isso e toda cultura é sofisticada no seu perfil, na sua maneira de ser. Mas tem certas culturas em que se reparte mais, a alimentação é comunitária, a plantação é comunitária. Mas nós recebemos, por causa do mundo global e da televisão, enfim, internet, a gente recebe muita influência, por exemplo, da cultura americana, dos Estados Unidos, que é, talvez, assim, o resumo do que ele está falando aqui do individualismo, é a cultura norte-americana, né? Eu não sei se tem uma outra cultura mais individualista do que a norte-americana, e por isso super competitiva em todos os aspectos, inclusive no trânsito que você está mencionando. Lá você está indo numa freeway lá que cabe, sei lá, milhares de carros, o cara não deixa o outro passar na frente dele de jeito nenhum, entende? O sujeito, né, passou alguém, ele sai correndo atrás, ele quer passar na frente do camarada. E a gente vê isso em filme, então. Muitos desses filmes, né, que chegam para nós vão transmitindo para nós essa questão da individualidade. Na igreja, a individualidade, na vida, de uma maneira geral, a individualidade. E quando a gente chega para ler o livro, a gente vai então ver, isso o Alfredo já mencionou um pouco, que para viver em comunidade, você tem que ter esse olhar para o outro, que o outro não é seu inimigo. Essa é a primeira coisa que ele fala. O sujeito não é seu inimigo. Então, o professor que dá aula comigo na universidade não é meu inimigo. A pessoa que trabalha comigo no banco não é minha inimiga. O meu vizinho lá do apartamento não é meu inimigo. Às vezes a gente, né, perde a paciência e começa até a pensar que o cara está fazendo isso de propósito, que ele é meu inimigo, ele quer mesmo destruir minha vida. E aí eu começo, então, a querer fazer a mesma coisa. E o segredo está, então, em olhar para outra pessoa como companheiro de jornada, de caminhada. E ele fala, então, desse negócio do eu e do outro, né? O eu é o autointeresse, eu só penso na minha vida. Tudo que eu faço é para mim, é para minha vida, talvez um pouquinho a minha família, mas o meu primeiro interesse é comigo. A gente tem que ser honesto com isso. Ele fala que mudar disso para o outro é o interesse social. E eu acho que quando li pela primeira vez, eu escrevi que esse é um tremendo desafio. Numa sociedade como a nossa, que é motivada pela competição e pelo individualismo, você pensar no outro, o que é extremamente bíblico, mas é muito difícil esse desafio. Sem dúvida. Tem uma coisa interessante que a gente está conversando aqui, eu estou me lembrando, né? Eu li recentemente um texto do filósofo coreano que vive na Alemanha, Byung-Chul Han, sobre a pandemia. E ele escreveu esse texto nas primeiras semanas da pandemia,
E é interessante porque ele diz assim, olha, ele está comparando o Oriente, a resposta dos países do Oriente à pandemia e a resposta dos países do Ocidente à pandemia. Então ele diz assim, olha, se você pega o caso da China, a China apresentou uma resposta muito rápida e muito eficiente. Por quê? Ele diz, olha, porque, primeiro, existe um senso de coletividade muito grande, muito maior nas sociedades do Oriente. Segundo, porque eles têm tecnologia para isso. Então, você tem lá um sistema de vigilância muito eficaz. Então, se o indivíduo está infectado pelo vírus, ele foi identificado, se ele sair para a rua, eventualmente, ele pode ser multado, porque ele tem um sistema de câmera que permite filmar o cara, chegar no rosto dele e identificar documento, residência, e esse cara vai ser multado se ele for para a rua. Então, não só no sentido de que as pessoas têm uma consciência de coletividade, mas no sentido também de que elas estão sendo coagidas, elas estão sob ameaça. Então, isso facilita o controle da pandemia. Decretou a quarentena, o lockdown, as pessoas se recolhem e elas ficam ali até que venha uma segunda ordem do governo. Aí ele diz, quando você contrasta com o individualismo do Ocidente, as pessoas, você diz assim, olha, nós temos uma emergência sanitária, temos que ficar em casa. Aí o cara já começa, mas como assim? E o meu direito de onde eu quero ir? E o direito de fazer o que eu quero fazer? Aí eu falo, não, mas estamos numa situação excepcional, acabou a individualidade, pelo menos por um tempo. Né? Acabou a questão dos direitos pessoais. Não. Ontem nós tivemos um protesto de comerciantes na cidade de Londrina. Quer dizer, você tem um governo do estado que diz, olha, está crescendo muito o número de infectados, está crescendo muito o número de mortes, é necessário que as pessoas fiquem em casa, vamos criar medidas mais restritivas. Existe uma reação violenta das pessoas contra isso. Isso é típico do mundo ocidental. Nós não aceitamos ser coagidos, nós não aceitamos ficar em casa, nós não queremos ficar em casa, eu tenho o direito de não ficar em casa. Aí ele reivindica a sua liberdade. Então, para não dizer que o Byung-Chul Han também não é bobo, né? Ele não acha que só tem coisa boa nas sociedades orientais, só tem coisa ruim nas sociedades ocidentais. É lógico que ele vai dizer, olha, as sociedades orientais ficam mais suscetíveis ao autoritarismo, ao totalitarismo. Nós temos uma sensibilidade maior à democracia. Isso é bom. De qualquer forma, essa nossa democracia precisa encontrar um senso de coletividade, porque senão nós não conseguimos enfrentar situações catastróficas como essa. Né? Então, isso é muito importante, porque tomara que essa seja a última das pandemias, mas pode ser que ela seja só a primeira de tantas que virão por aí, se a gente não aprender a ter noção de totalidade, ter noção de comunidade, ter noção de respeito aos outros, de saber que a minha ação tem um impacto sobre a vida do outro, nós simplesmente não vamos sobreviver no mundo ocidental. E por isso que é muito importante essa noção de interesse social, né? Que, especialmente no nosso contexto em que a gente está, o que nós estamos vendo é uma confusão de interesses, um conflito de interesses, em que as pessoas já não sabem discernir mais, ou da melhor maneira possível, o que é o interesse social, o interesse da coletividade, o que é o interesse dela, né? Ou como ela pode revisitar a noção de interesse pessoal ou individual à luz de um interesse do que o autor aqui está chamando de interesse social. Agora, há uma concepção de comunidade aqui, que ele trabalha. E eu não sei se vocês fizeram essa associação, mas lá na página 166, quando ele está falando da sensação de comunidade, que ele também chama de interesse social, ou interesse pela sociedade, ele pergunta para o jovem o que na percepção dele seria a menor unidade da sociedade, uma sociedade. E o jovem fala assim, bom, na minha menor unidade, na minha percepção, seria a família. E aí ele diz, não, a menor unidade é você e eu. Onde quer que você e eu estejamos, ali há uma célula da sociedade. E eu fiquei pensando
na igreja, né? Fiquei pensando em Jesus. Que associação... Aliás, essa parte, e a gente pode conversar mais sobre isso, essa parte me pareceu ser a parte em que a gente mais vê, em que eu mais consegui ver, pelo menos, os valores bíblicos, os valores do cristianismo presentes. E em um momento o jovem até evoca isso, né, de maneira provocativa ao filósofo. No final do capítulo. No final do capítulo, exatamente. Agora, esse você e eu aqui, então, eu estou fazendo uma correlação muito absurda, e a minha pergunta é a seguinte, então, o que é comunidade para ele, e que relação essa noção de comunidade tem com a noção de igreja no cristianismo? Então, há muitas coisas para a gente discutir aqui, né? Primeiro, que a nossa noção de comunidade é uma noção muito estreita, e acho que aí, de novo, vale a comparação entre o mundo ocidental e o mundo oriental, né? Porque a gente tem muita dificuldade de pensar comunidade no sentido amplo, quer dizer, quando muito a gente consegue pensar a comunidade como uma comunidade, um grupo, uma agremiação de pessoas. A concepção de Adler, desenvolvida ao longo desse livro, envolve tudo que existe, né? Quer dizer, envolve a vida animal, né? Envolve, inclusive, objetos inanimados, né? Quer dizer, me parece uma coisa muito franciscana, em um certo sentido, né? Quando a gente está lendo um autor, né, que foi candidato a franciscano e foi rejeitado pelos franciscanos, né? O Thomas Merton, mas ele, no livro dele, onde ele fala sobre oração, ele invoca a lua como amiga, invoca a natureza como amiga, uma coisa tipicamente franciscana. Né? Quando São Francisco de Assis chama os animais de amigos, né? O Richard Rohr, que é franciscano, chama, né, os animais, ele dedica um livro dele à cadela dele que morreu, né? E as pessoas estão desenvolvendo a comunhão com os animais, eu vejo isso como muito positivo, só que a gente precisa ir para além do mundo animal, a gente precisa entrar numa comunhão com o mundo vegetal, né? Quer dizer, respeitar as plantas, respeitar a natureza, respeitar toda a forma de vida, e inclusive respeitar aquilo que não é uma forma de vida, né? Então, nós estamos muito longe disso. Agora, o livro se volta para dizer, olha, a menor comunidade possível são dois indivíduos, né? Quer dizer, talvez aqui eu não consigo olhar isso e não ressoar, né? Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, né? Que é um princípio cristão, quer dizer, já existe ali comunhão, já existem pessoas sintonizadas, e isso é tudo que a gente precisa, né? Talvez a gente pudesse dizer, não precisam ser dois indivíduos, dois seres humanos, né? Basta que exista um ser humano e uma árvore, um ser humano e um animal qualquer, né? Talvez isso fosse já suficiente para a gente começar a pensar nessa noção de comunhão, de respeito mútuo, né? Parece que as sociedades orientais depredam muito menos a natureza, porque veem a natureza como parte de uma totalidade a qual elas pertencem, né? E a gente vê a natureza como objeto de exploração, de subjugação, como meio para extrair matéria-prima para industrialização, né? Então, isso de fato cria um problema, uma crise ecológica, né? Também, pensando na comunidade, pensando em igreja, tenho a impressão que mesmo a gente chamando a igreja de comunidade, a maioria de nós frequenta uma igreja de forma individualista. Parece ser um contrassenso, mas na minha experiência com igreja, poucas pessoas têm o sentido da comunidade, de pertença. Esta é a minha comunidade e o que é que eu vou fazer para essa minha comunidade ser uma boa comunidade? O que é que eu vou me gastar para ela, nesse sentido aqui que ele usa essa expressão aqui do interesse social. Então, o interesse social da minha comunidade. Eu creio que
eu não estaria errado de dizer o seguinte, que a maioria do povo nosso em igreja tem interesse em o que é que eu vou ganhar com isso. Aquela expressão lá, o que é que eu vou ganhar com isso? E quando a gente vê isso muito em momentos em que a comunidade precisa se aglutinar em torno de um projeto ou de uma causa, você vê que são poucos os que se interessam por aquilo. Porque vai ter que ter doação, vai ter que ter sacrifício, vai ter que deixar de pensar em mim, mas pensar no outro. E aí as pessoas fazem de conta que não são com elas, ou não é comigo isso não é problema meu. Transfere para a liderança ou para o pastor, né? E é interessante isso, porque isso vai contra todo o conceito do que é o cristianismo. Mas, de alguma forma, a gente funciona assim ainda nas igrejas. Né? E eu estava pensando, quando li aqui, tem um texto lá de Hebreus que diz que não abandonemos a nossa própria comunidade. Né? Lembra aquele texto? Eu estava pensando que, normalmente, a gente avalia aquele texto, ou lê aquele texto, abandonar é sair da comunidade e fazer outra coisa. Mas hoje me veio à mente, lendo aqui, que você pode ficar na comunidade e abandoná-la. Ou seja, você está dentro, mas você abandonou a comunidade porque você não faz nada no sentido do interesse de todos. Né? Outra coisa que eu estou pensando, que talvez tenha a ver, eu imagino que você tivesse em mente isso, é que é a questão do tamanho dessa comunidade. Né? Porque, não sei, mas pelo menos no Brasil, né, o tamanho da comunidade é uma expressão de poder pastoral, quer dizer, uma coisa é se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu sou pastor de uma comunidade de 20 pessoas. O cara olha já para você com desprezo. Mas se você chega lá e fala, eu sou pastor de uma comunidade de 10 mil pessoas, as pessoas já apresentam uma certa reverência. Né? Eu não estou com isso querendo dizer que as comunidades tenham que ser grandes ou pequenas. O que eu estou dizendo é que o mundo ele vai se transformando e vai dando voltas, né? Como o pessoal diz no ditado popular, o mundo dá voltas, né? O que está embaixo uma hora está em cima, o que está em cima. Isso é muito interessante, porque parece que vem sendo uma questão, uma vantagem muito grande ser uma igreja grande, ou as pessoas têm visto como uma vantagem muito grande, e, no entanto, nesse momento de pandemia, me parece que as comunidades menores, elas conseguem se mobilizar muito melhor, muito mais facilmente. Elas conseguem se organizar. Elas conseguem manter uma certa comunhão entre as pessoas do que as grandes igrejas. Então, uma igreja de 1.000 pessoas, se ela fosse 10 igrejas de 100 pessoas, talvez ela funcionasse muito melhor. É lógico que as igrejas tentam compensar isso através da criação de células, exatamente para estabelecer núcleos de sociabilidade, para que as pessoas facilitem, né, para que seja facilitado o convívio entre as pessoas. Mas, em tese, com base na psicologia do Adler, bastam 2 pessoas para que haja comunhão. Basta 2 pessoas para que exista troca, para que exista interação, para que exista crescimento, para que uma possa estimular a outra ao crescimento. Então, enfim, é lógico que a gente pode encontrar um caminho com Cristo sozinho. Há pessoas que conseguiram isso literalmente sozinhas, mas se a gente vai trilhar esse caminho e precisa de algum tipo de ajuda, basta, para começar a brincadeira, pelo menos mais uma outra pessoa. Né? Lógico que essa comunidade, quanto maior ela for, mais rica ela vai ser. Né? Pessoas com visões diferentes, com habilidades diferentes, e isso é extremamente rico. Mas me parece que isso tem um teto também, porque se for um grupo muito grande, também só vira um aglomerado de pessoas. Então, é necessário que, no caso das igrejas grandes, existam, de fato, estratégias para criar essa sociabilidade, né, entre as pessoas.
sociabilidade e engajá-las numa noção de comunidade mais ampla como essa que os autores estão apresentando, né? Não essa noção ainda individualista, não essa noção de uma comunidade ou de uma igreja apenas de serviços, em que eu vou para ser servido, ao invés de dedicar também os meus dons e talentos, como a gente vê, né, que a igreja neotestamentária, pelo menos, é formada, né? Então, você tem muitos dons, uma diversidade de dons, significa que também há uma diversidade de possibilidades para que cada pessoa se manifeste, contribua com a sociedade no sentido dele, assim, contribuir com a comunidade. Como que eu posso contribuir com a comunidade? Se eu não sou pastor, se eu não sou sacerdote, mas Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, como é que eu posso usar isso a serviço da comunidade ou em prol dela, né? Então, acho que é importante isso que vocês colocaram também para a igreja nesse sentido. Nós não só pensamos a comunidade no sentido de pertencimento e comunhão, mas também nesse sentido mais amplo, né? Como é que eu, como parte dessa comunidade, estou contribuindo para o seu crescimento, né? Só lembrando que a gente aqui também está afunilando um pouco para a questão de um tipo específico de comunidade que é a igreja, mas que o livro usa a palavra comunidade num sentido bem amplo. Bem amplo. Quer dizer, se eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina, é uma comunidade de professores e funcionários, né? E ali a gente precisa fazer um planejamento, né? Quer dizer, agora nesse tempo de pandemia, uma grande mobilização virtual de professores para planejar, para pensar coletivamente a universidade, pensar o papel da universidade, pensar a relevância da universidade, né? Mesmo a universidade, ela tem uma preocupação, né? Não só com a pesquisa, com o ensino, mas também com a extensão, que é o quê? Tentar não só mostrar, mas ter um papel efetivo na comunidade. Que tipo de serviço a universidade pode prestar à comunidade? Né? Quer dizer, como é que nós atendemos as pessoas no campo da saúde? Como é que nós atendemos as pessoas no campo da inclusão social, na discussão de inclusão na própria educação? Quer dizer, agora nós temos uma preocupação muito grande, porque numa universidade pública há muitos alunos que não têm acesso à internet, ou muitos alunos que têm um acesso ruim, ou alunos que não têm equipamento adequado para fazer a recepção, né? E existe uma preocupação muito grande que essas pessoas sejam incluídas, né? Isso faz parte do papel extensionista da universidade, né? Incluir a maior quantidade possível de pessoas, né? Então, só para exemplificar que a gente pode pensar também comunidade no sentido laico. Sim, né? sem dúvida. Bom, a gente já conversou sobre bastante coisa e tem outras coisas ainda para conversar. Então, eu queria unir duas questões em uma, não é? Então, há um dado momento em que, na conversa entre o filósofo e o jovem, ele diz, você ainda é muito apegado a você, né? Ele fala do apego do eu, o apego ao eu. E vai usar a expressão autocentrado, da pessoa autocentrada. Então, o que é uma pessoa autocentrada e como é que estratégias nós temos para tirarmos o foco apenas de nós mesmos? Quer começar? Bem, essa um certo aspecto, o cerne desse capítulo, né? É do autointeresse, do autocentrado, tudo vai na mesma direção, ou seja, resumindo, o mundo gira em torno da minha pessoa, né? Eu sou o centro do universo. A gente usa essa expressão até para se referir ao outro, né? Não a gente, né? Aquele camarada lá, ele acha que ele é o centro do universo, né? Ele acha que está todo mundo à disposição dele. Então, são expressões do dia a dia que refletem essa pergunta sua da pessoa autocentrada, o interesse é nela mesma. Então, essa pessoa, ela corre um risco enorme da sociedade quando ela não vê
que os seus desejos são satisfeitos. Porque o autocentrado, ele quer que todos os seus desejos sejam realizados. E uma coisa que o autor aqui fala, os autores falam, é essa pessoa autocentrada, que tudo gira em torno dela, ela se relaciona com os outros não nesse interesse social, porque ela é autocentrada, então ela não pode ter o interesse social, porque uma coisa exclui a outra. As pessoas com as quais ela se relaciona são úteis para ela, para os seus projetos, para os seus desejos, seus sonhos, não do outro. O outro só é útil no momento em que está cumprindo com aquilo que essa pessoa pensa que deve ser cumprido. Então, é uma visão utilitária da vida. O outro não serve para nada a não ser cumprir o meu desejo. E quando cumpre, descarta. Descarta, que é o contrário de se viver em comunidade. O outro é meu companheiro e eu não vou usá-lo para atingir os meus objetivos. Nós temos objetivos últimos que são nossos, que inclusive inclui, como o Alfredo disse, o universo, né? A questão da ecologia, por exemplo. Se eu destruir, eu sou autocentrado, eu vou destruir todas essas árvores aqui para construir uma casa para mim. Então, eu estou um pouco me ligando o que vai acontecer depois. Mas não. Será que se eu destruir isso aqui não vai causar algum outro efeito na natureza, nas pessoas, no mundo animal? Mas o autocentrado não tem essa preocupação, sabe? Ele não pensa assim. A gente é que fica abismado, mas ele não tem isso. Parece que por alguma razão esse senso o cara não tem. Não existe isso mesmo. É interessante também que o livro aponta para essa noção de comunidade, eu estou me lembrando agora, não apenas para aquilo que existe, né? Não só para essa diversidade daquilo que existe na atualidade de pessoas, de modos de vida, mas também para aquilo que existiu e para aquilo que existirá. Exatamente. Né? Porque essa é uma coisa, você pensa assim, tá bom, então eu tenho 53 anos, então vamos dizer assim, na melhor das hipóteses eu vou viver até uns 90, na melhor, né? Então eu tenho mais 2, 3, 4 décadas no máximo de vida, então que se lasque o meio ambiente, né? Quer dizer, a ideia do capitalista predador é isso, né? Para quê a Amazônia? Para que esse monte de terra esse ano? Isso aqui tem que virar, matéria-prima, isso aqui tem que virar lucro, né? Agora, a gente sabe que isso tem um impacto sobre a natureza, tem um impacto sobre a vida das pessoas e, sobretudo, terá um impacto maior ainda sobre as gerações futuras. Né? Então, haverá vida na Terra para elas, vida efetivamente, no melhor sentido. Né? Quer dizer, você não só deve descentralizar de si, no sentido de que você não é o umbigo do mundo, você não é a coisa mais importante, mas também no sentido de que gerações virão, gerações existiram, nós recebemos um legado, podemos deixar. Mas aí volta no individualismo. Né? O que eu tenho a ver com isso? Certo? Eu não vou estar aqui mesmo. O cara fala isso, né? Não vou estar aqui mesmo. Né? E tal. Não pensa que tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, tem parentes, enfim, tem todo um universo aí que ele está falando que nós pertencemos. E isso volta de novo para a teologia da criação. Eu acho que se a gente fosse pensar em uma lacuna, eu diria assim, que o grande pecado da liderança de teólogos e de pastores no Brasil foi de ter menosprezado a teologia da criação. Você raramente vê reflexões, escritos, pregações, livros sobre a teologia da criação. Por isso é que nós, os próprios cristãos, né, não temos o menor interesse na coisa chamada criação. Não temos. O que é uma incoerência, assim, ao meu modo de ver, né? Porque eu sempre fui meio, sei lá, fissurado nisso. Eu sempre gostei dessa coisa. Eu ensino sobre isso, eu faço os alunos fazerem projetos sobre isso. A igreja muitas vezes está na frente de uma praça.
É uma pracinha. Você vai lá visitar aquela igreja, vai pregar naquela igreja, a praça está toda dilapidada. Isso depõe contra a igreja. Uhum. Não seria um negócio super interessante se o pastor, a pastora, os líderes lá falassem assim, ó, sábado às 3 horas, cada um vem aqui com o seu enxadinha, rastelo, nós vamos limpar a praça. No outro sábado nós vamos plantar algumas flores, não é? E contar uma experiência. Eu estava uma vez em Santa Cruz de la Sierra, andando numa calçada larga, no meio de 2 avenidas. E uma cidade muito suja ali na Bolívia, né? Muito suja. Eu estava andando e, de repente, nos próximos 20 metros era um jardim. Coisa mais linda. Passados 20 metros, voltava de novo, né, a sujeira. Ou seja, alguém ali do comércio, dali daquelas casas ali, teve esse cuidado, né, de fazer um jardim ali. Você fica pensando, por que os outros também não fazem? Então a igreja é um negócio assim, abismal. Fica na frente de praças, não planta uma árvore, não planta uma flor. Às vezes, até dentro da igreja mesmo, né, você não vê nada, né, só vê concreto. Né? Então, a teologia da criação precisava ser resgatada. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Ainda sobre essa pergunta, é interessante, existe um paradoxo aí, né? Porque uma pessoa autocentrada, né, é uma pessoa egoísta. É egoísta. Mas, ao mesmo tempo, é interessante isso, né? Ela é uma pessoa obcecada pelos elogios e uma pessoa que vive em função do julgamento dos outros. Aí você diz, mas como é que uma pessoa autocentrada é uma pessoa que vive em função do julgamento dos outros? Mas é interessante isso porque, como o mundo está todo voltado para ela, inclusive o que os outros dizem tem que ser manipulado para que os outros falem sobre ela. A gente falou num dos vídeos que gravou aqui sobre a questão do Facebook, né? Das pessoas que ficam mendigando elogios no Facebook. Lógico que nós estamos numa situação excepcional, o Facebook, o Instagram, são muitas vezes o único meio que a gente tem de contato com o mundo externo, né? E às vezes a gente precisa interagir, fazer alguma coisa, provocar a reação do outro e tal. Mas algumas pessoas querem isso, né? Acordam, postam, tomam um lanche no meio da manhã, postam, almoçam, postam, né? Passam o dia inteiro. E muitas pessoas são totalmente narcisistas, né? Tiram 10, 15, 20 fotos do próprio rosto durante o dia. É óbvio que elas estão dizendo, olha aqui, olha para mim, me elogia, diga alguma coisa sobre mim, né? Quer dizer, há um desejo de manipulação da opinião do outro sobre si. Então, como eu sou a única coisa que importa, o meu desejo é que o número máximo possível de pessoas estejam falando sobre mim, né? Agora, está conectado com o tópico seguinte nosso aqui, que ele vai falar da questão da repreensão e do elogio, a lógica da repreensão e do elogio. Por que isso é tão nocivo à saúde psicológica? Acho que você pode continuar o seu raciocínio nesse sentido. Porque a gente continua dependendo do outro, né? Quer dizer, tudo bem, parece que as pessoas com mais facilidade concordam que a repreensão é negativa, né? Se algum de nós repreendesse um ou outro aqui publicamente, isso ia gerar um desconforto. Mas dificilmente alguém iria reclamar do elogio se a gente fizesse um elogio publicamente. Né? Isso parece mais chocante no livro. Você diz assim, mas como assim o elogio? Ele diz, tanto a repreensão como o elogio são formas de manipulação do comportamento do outro e cria uma hierarquização, né? Se eu chegar aqui e falar assim, olha, Jonathan, você ensina muito bem. Você é um excelente professor. A primeira sensação é que eu sou simpático, eu estou elogiando o trabalho do Jonathan e com isso... Você está fazendo um bem para mim. Só que o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou me colocando no lugar de alguém que julga, que é capaz de julgar a sua habilidade como professor. Né? Superior a ele. Né? Exatamente. Quer dizer, quem sou eu
eu também sou professor, Uhum. quer dizer, é como se eu fosse assim, o mestre dos professores, Hum. e eu estou avaliando O colega, né? do aspirante Jedi, né? E eu, na medida que fico contentinho, me submeto à visão do mestre que... É. Então, isso de fato é chocante. Se você está lendo o livro e você não avançou ainda para o desfecho dessa história, como eu, né, quando li a primeira vez, eu fico chocado, porque de fato Sim, eu aprendi é quase uma inversão de valores. que elogiar é uma coisa boa, É. não é? Alguém aqui ouviu dizer que elogio podia ser uma coisa boa? Não. Né? Por outro lado, né, E também cria dependência, né? O dia que ele faz um negócio e você não fala nada, se sente um miserável. Mas né? cadê? Cadê aquela opinião que vinha me afagar? Exatamente, né? Você fica, aí o dilema aí é que você já começa a Uhum. operar na expectativa do elogio, Uhum. tá certo? Então você já tem dependência daquilo. aí você se mantém autocentrado, né? Quer dizer, eu continuo manipulando o outro. Agora eu estou provocando o elogio do outro, né? E muitas vezes o que elogia também fica na expectativa de receber de volta, né? Não, você que é o cara, né? Você que é o bom da bola, né? Então, é uma troca aí de favores, É uma né? troca de favores, exatamente. Agora tem uma outra expressão que ele usa aí que seria um oposto, talvez, do elogio ou uma palavra, uma expressão, um hábito que a gente poderia utilizar em substituição, que é o encorajamento. O que é o encorajamento aí? Isso é muito legal, né? Encorajamento. Então, ao invés de elogiar, encoraja. Como é que você encoraja alguém? Sendo grato. Então, uma coisa é dizer, olha, eu estou grato pelo seu trabalho como professor. Muito obrigado pelo seu trabalho como professor. Né? Então, é diferente, né? Ó, eu estou muito agradecido que você me recomendou a ler esse livro. Ao invés de dizer, olha, você é o cara, você sabe tudo, você é o gênio. Eu digo, olha, eu posso chegar simplesmente e dizer, obrigado por ter recomendado esse livro. Esse livro me fez muito bem, esse livro contribuiu muito com a minha vida. É diferente, né? A palavra-chave para ele nesse negócio é obrigado, né? Essa gratidão. E essa coisa do encorajamento, a gente precisa aprender a fazer. Aprender a fazer. E o encorajamento vai substituir o elogio e também a repreensão. E a palavra está carregada nela, a palavra coragem, né? De encorajar. É quase que você emprestar coragem à pessoa para ela realizar a tarefa que ela tem que realizar. Ou seja, você tem habilidade. Ele até fala sobre isso. A pessoa tem habilidade para fazer. E ela vai ser encorajada a fazer porque tem a habilidade para fazer. Você vai emprestar para ela quase que literalmente isso, em frente, né? Em coragem, né? Colocar na frente dela a coragem. E bacana isso. Mas aí tem uma provocação que o jovem faz diante dessa ideia, que é a seguinte, né? Então, bom, e as pessoas supostamente que não estão prestando nenhum serviço, que não estão demonstrando nenhum talento, que não estão fazendo nada, como é que você encoraja essas pessoas, né? E aí ele diz uma coisa que eu acho que é uma das ideias também muito preciosas desse capítulo, que é você é grato pela simples existência delas, né? Então, como que eu encorajo? Eu sou grato pela sua existência. É como você é grato pela existência do meu filho, por exemplo, Que não faz nada por você, num certo sentido. não, e que só está me dando trabalho. Aliás, essa acho que é uma das coisas que eu até tinha colocado para a gente conversar, porque, vez por outra, esse é um tema que aparece no livro, né, que é a criação de filhos. Como é que se dá essa questão, por exemplo, de uma educação não repreensiva?
e não também sustentada no elogio, né? Na educação de filhos. Isso é algo particularmente difícil. Eu estou falando aqui como pai de um menino de 2 meninos, um de 1 ano, outro de 8. Vocês já são pais de filhos praticamente criados, talvez vocês possam trazer alguma luz a respeito disso. Claro que ter os filhos já adultos, né, que é o meu caso e o caso do Antônio Carlos, não é o seu ainda, fica muito mais fácil, porque, por exemplo, os meus filhos, eles já fazem coisas, né? Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, quem faz a edição é minha filha. Isso gera muita gratidão, né? Agora, é lógico que uma criança, que é o teu caso, que tem filhos pequenos, né? Ao invés de elogiar o filho, olha, você é isso, você é aquilo, você pode dizer, olha, eu estou muito grato que você está fazendo a sua lição. Estou muito grato que você é carinhoso comigo. Estou muito grato que você se preocupa com o papai, com a mamãe, né? Então, e na verdade, o que eu acho que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a gente tem que mudar o foco, né? Quando a gente diz assim, estamos no meio de uma pandemia, estou trancado em casa. Não, eu estou agora tendo que passar um tempo maior dentro da minha casa e eu estou tendo a oportunidade de estar mais junto com a minha esposa, estou tendo a oportunidade de estar mais junto com a minha filha, com o meu filho, estou tendo oportunidade de fazer arte, estou tendo tempo de ler e estou tendo tempo de trabalhar também. Eu continuo trabalhando, continuo dando aula, continuo orientando, né? Então, ao invés de olhar assim para um orientando meu e dizer assim, olha, você está me dando um trabalho, eu poderia dizer, e tenho feito isso, né? Você está me dando a oportunidade de interagir com alguém de fora do ciclo familiar, né? Então, os alunos, eles ficam muito assim, professor, eu preciso de orientação, mas eu não queria incomodar. Eu falo, você não está me incomodando. Você está me dando a oportunidade de interagir com alguém de fora. Isso, para mim, é muito importante, porque eu estou sedento por conviver com pessoas, né? Tá? Eu estou feliz de conviver com a minha família mais tempo, mas eu sinto falta de conviver com os amigos, eu sinto falta de conviver com os alunos. Então, se eu puder ter um contato com você através do Google Meet, isso para mim é um motivo de gratidão, de alegria, porque eu estou vendo o rosto de uma outra pessoa, estou interagindo com outra pessoa, estou conversando a respeito de outras coisas. Então, a esposa normalmente é quem cozinha, mas eventualmente há famílias em que o homem cozinha. De qualquer forma, a gente pode agradecer, né? Alguém agradece a esposa porque ela cozinha, né? Alguém agradece esses serviços, esses trabalhos domésticos? Por exemplo, Jonathan tem uma esposa que está cuidando mais tempo dos filhos agora. Isso é uma tarefa extremamente importante. E difícil. Você agradece, você diz, olha, eu estou grato porque você está dedicando mais tempo aos nossos filhos. É muito difícil. As pessoas que estão próximas da gente são as pessoas que a gente menos expressa gratidão, porque a gente entra numa rotina e acaba esquecendo de dizer aquilo que é óbvio. É mais fácil elogiar do que ser grato, não é? Parece É mais que fácil. tem vergonha, né, de ser grato. Não é mais fácil, porque você sabe que com a gratidão você não tem nada em troca. Você é grato porque você é grato. Você é grato pelo ser. Por isso que eu acho que o foco aqui é você deslocar do fazer para o ser, né? Que é uma coisa importante. Você é grato pela existência. Agora, com o elogio, você consegue algo mais. Você consegue manipular, como a gente falou, né? Você consegue, de repente, um elogio de volta. E também é importante, e os autores tocam nesse ponto, nós temos que começar, a mudar esse tipo de linguagem. Porque a gente está num ambiente todo que é ou de repreensão ou de elogio, certo? E é o que se espera. Tem que começar em mim, primeiro, uma conscientização. Mudar na minha cabeça, na minha mente, como eu vou me comportar agora nesse ambiente familiar, de igreja, enfim, trabalho, né, que nós temos. E
e mudar isso. E é difícil, como você falou, talvez o elogio, na verdade, a gente faz o elogio já no piloto automático, né? A gente nem está pensando direito o que está falando, porque já é automático o elogio. Sim. Parece que é um padrão. Já viu essas respostas padrões que tem no Instagram? Ou no Facebook, sei lá o quê? O cara escreve um negócio lá e tem uma resposta que, eu não sei se é o computador que coloca aquela resposta padrão. A gente funciona mais ou menos daquela forma lá. Nós temos certos elogios que são padrões e a gente só imprime aqui, pum, 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 nem pensa mais. E a gratidão talvez vai tirar a gente um pouco desse piloto automático, um pouco não, muito, e pensar, eu sou grato em função do quê? Ou por causa do quê? A gratidão, eu acho que ela é libertadora. Você está libertando o outro da sua visão e está libertando a si mesmo. É uma mútua libertação quando você pratica a gratidão, não é isso? Há um outro aspecto para enfocar isso, e com isso a gente estaria indo para o último tópico, já, né? Que é a questão do quê? O elogio, de acordo com o autor, cria uma verticalização, quer dizer, cria uma relação hierárquica. Se eu estou dizendo que você é um bom professor, está implícito que eu sei o que é ser um bom professor e que com isso eu estou julgando que você é um bom professor. Então eu me coloco acima. Você criou um padrão de julgamento, certo? Certo? Então eu estou criando uma relação vertical. A gratidão cria uma relação de horizontalidade, de igualdade. Parceiros são gratos. Não é isso? Olha, Jonathan, por acaso aqui o Jonathan é o nosso pastor, né? Então, olha, você é um bom pastor. Olha, você está fazendo bem o seu trabalho. Não, Jonathan, estou grato pelo seu trabalho. Grato pela mensagem que você pregou, né? Grato pelo aconselhamento pastoral. E tem um texto da Bíblia, né? Não o texto aqui do livro, que me veio à mente. Paulo diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Mais do que é devido à ideia, né? Não ultrapassa a medida, não. Antes, pense com moderação. A palavra, então, moderação é sobriamente e está ligada a moderação com a mente saudável. Então, se você tem uma mente saudável, uma mente boa, você pensa com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando eu estou me relacionando com base nesse elogio, na verdade, eu estou me retroalimentando daquela coisa do autocentrado. Eu estou pensando além do que convém. O que o Alfredo falou. Eu estabeleci como é um bom pastor na minha cabeça aqui. Então, aí eu olho para você, né, como o Alfredo disse, que é o pastor da nossa igreja. Então, eu vou elogiar você com as coisas que estão de acordo com o meu padrão. Agora, como a gente ainda é assim, um pouco simpático, aquilo que você fugiu do meu padrão, eu não vou falar nada, mas está implícito a repreensão, porque eu não falei. Não está implícita? Uma repreensão sem falar nada? Então, você fez uma determinada coisa e você pensa assim, você vai me elogiar. Eu não elogio? Então, é uma repreensão, Está implícita a repreensão. Está implícita a repreensão. É uma forma de condicionamento. Exatamente. Né? A psicologia behaviorista, né? É isso, você trabalha com o quê? Com o condicionamento. Então, por exemplo, eu fiz psicologia há 2 anos, né? Então eu tive uma disciplina, psicologia experimental. A gente tinha que condicionar um rato, né? Então você pegava lá a caixa de Skinner, pegava um rato no início do semestre, cada um recebia um rato, e você ia condicionar o rato durante aquele semestre, ia fazer um experimento. Então o que você faz? A caixa de Skinner permite você liberar ou uma gulosema, né, alguma coisa que o rato gosta, ou água.
Então, quando ele apresenta um comportamento adequado, você solta o estímulo, que vai provocar o reforço daquele comportamento. A gente faz isso com seres humanos no dia a dia, né? A pessoa fez o que eu gosto, para manipular. Na verdade, aquilo não diz respeito à pessoa, aquilo diz respeito a mim, aquilo diz respeito ao que eu quero que essa pessoa faça, então eu fico manipulando. Então, o elogio, no sentido que é utilizado aqui pelo livro, ele tem como objetivo fazer com que o outro apresente o tipo de comportamento que eu gosto. O rato também estava condicionando você. Né? O que o pessoal faz de 2 ratos dentro da caixa de Skinner, um falando por outro assim, ó, eu acho que esse cara, eu estou conseguindo mexer com esse cara. Cada vez que eu faço isso aqui, ele me dá alguma coisa, né? Um diálogo de 2 ratinhos dentro da caixa então você não sabe mais que é uma retroalimentação. É uma retroalimentação, é verdade. Bom, se me permitem, eu vou encerrar esse nosso momento. Acho que falamos da maior parte das coisas que encontramos aí nessa quarta noite, e eu queria dar uma suma, porque lá na página 197 o jovem nos dá uma suma do que foi. Então a suma das discussões foi a questão da sensação da comunidade. Você é parte de um todo, dentro da compreensão de que comunidade, ele apresenta uma noção ampla de comunidade, nós somos parte. Por exemplo, a criação é uma comunidade, foi falado aqui. Foi falado sobre relacionamentos horizontais, todos são iguais, exercendo funções diferentes. E foi falado de gratidão pela existência. Você ou o seu ser é suficiente, você é o bastante. E, aliás, você falou do apóstolo Paulo, acho que é uma coisa que eu tenho dito para o meu filho, é uma expressão que o apóstolo Paulo usa para uma das comunidades. Ele diz, vocês são meu orgulho e minha alegria. E eu acredito que é particularmente necessário fazer isso nos momentos em que mais aparenta não haver razão para fazer isso. Não razão prática, né? Do tipo, ele fez alguma coisa que me agradou. Não, ele é, a despeito de qualquer coisa, ele é o meu orgulho e a minha alegria, porque ele é meu filho. Então, gratidão pela existência. Você é suficiente. Aí eu faço uma última provocação que eu queria deixar ecoando. Talvez vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso. Será que o jovem não está certo em associar isso com a visão cristã? Porque não estou dizendo que o Adler pensou a partir da ótica cristã, mas tem realmente... A gente pode fazer muitas associações aqui com a visão cristã, não? O jovem não queria fazer, né? Uhum. Ele disse, mas isso aí está me parecendo... Ele faz em tom de crítica. Em tom de crítica, né? Que é amar ao próximo. Na verdade, esse capítulo, ele tem muito do cristianismo nele. Mas muito. E quando a gente pensa no que escreveu sobre gratidão, e você fala do apóstolo Paulo, eu queria até desafiar o pessoal que tem aí uma Bíblia em casa, leia as orações do apóstolo Paulo. Ele fala, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de você. E aí, eu tinha um professor que ele dizia que a gente tinha que aprender a orar com o apóstolo Paulo. A gente não sabe orar. As nossas orações parecem uma coisa, água com açúcar, né? E reler aquelas orações está muito dentro da temática de hoje, né? Como Paulo tinha isso, né? Ele lembrava das pessoas e eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de você e tal. Então, fica esse desafio para nós de começar em mim. Eu até escrevi isso aqui no livro aqui, a começar em mim. Eu não quero que comece em alguém. E aí, de novo, né, eu estou transferindo. Comece em mim, eu quero começar, colocar isso em prática, lembrar de alguém, lembrar com gratidão daquela pessoa. É isso, Frito. Então a gente agradece a você que chegou até o fim desse vídeo. Essa foi a parte 4. Nós temos uma quinta parte ainda pela frente. Se você não assistiu as outras 3 partes, você pode assistir aí acessando o link na descrição do vídeo.
E lembre-se, nós estamos passando por um período de crise, mas nós não estamos sós. Nós somos parte de uma comunidade mais ampla. E eu acho que o que esse capítulo particular nos trouxe é essa lembrança de que nós não estamos sozinhos. Nós, no momento da crise, no momento da dificuldade, nós podemos pensar na comunidade mais ampla. E isso é libertador, poder tirar um pouco do foco do que está acontecendo no nosso epicentro e pensar que tantas pessoas em outras partes da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, estão enfrentando dificuldades semelhantes. Até a próxima, então.